Pronto, tá gravando aí. Deixa eu abrir aqui o nosso material para a gente explanar aqui um pouco o conteúdo. Eu vou deixar aberto. Eu E aí, mandei eu nas. posso botar umas questões? Comentar? Ficar aqui? Sim, eu vou abrir aqui o arquivo. Primeiro, o Beleza. arquivo que tem ah, o conteúdo primeiro. Só um minutinho aqui. E tem o exercício. Pronto, vocês estão vendo aí, né? É porque a tela tinha ficado preta aqui, eu pensei que eu tinha ficado fora do ar. Vamos aqui. Bem, essa lista que vocês veem aí, essas questões que vocês estão vendo aí, são aquelas primeiras, não a primeira de todas. Essas aí são aquelas que eu mandei da segunda vez, que diz respeito ao capítulo de juros compostos, né? Porque a gente já fez uma pequena aula de exercício, não foi da primeira vez, com juros simples. A gente discutiu algumas coisas de juros simples. Se for o caso, a gente pode voltar nela também e comentar um pouco sobre juros simples, se alguém achar necessário. Senão, a gente pode começar dessa daqui, de juros compostos, já que tem o desconto ainda também, né? Aí vocês fizeram o exercício, fizeram? Assim, pelo menos eu espero que vocês tenham feito alguns. Uhum. Sim.
A lista de exercícios começou aqui, né? Com essa daqui. Você tem aí a taxa de juros de um financiamento está fixada em 3,3% ao mês, em determinado momento. Qual o percentual dessa taxa acumulada para um ano? A taxa de juros de um financiamento está fixada em 3,3% ao mês, em determinado momento. Qual o percentual dessa taxa acumulada para um ano? Tem que fazer a fórmula da efetiva, né? Seria o acúmulo efetivo no ano. Tem que considerar as capitalizações de cada mês, no caso. Se é 3% ao mês e é no período de um ano, então eu vou usar aquela fórmula lá, né? IF igual a 1 mais I, que é o 3,3% elevado a 12, Ao né? que menos um, né? Vamos lá, seria o quê? Abre parênteses, aí coloca 1 mais. Mais I elevado a Q menos um. Certo, Renato? Isso. Eu fiz um slide dessa daí, mano. Você quer explicar? Eu acho que eu não sei explicar assim, não. Eu fiz obedecendo essa fórmula aí que eu vi. E como é que você sabe explicar? Ah, não sei dessa. Pois eu vou mostrar a conta, Se viu? você fez, você sabe, né? Bateu o resultado com a resposta? Acho que sim. Porque Sim, eu sim. mandei desses exercícios que eu coloquei como propostos, eu enviei as soluções, né? As respostas. Então tem como você conferir. Só um instante, viu? Deu um pequeno falha. Aí. Tá Bem, vendo, né? você pode fazer como exercício, né? Você pode praticar, fazer o cálculo sem ser o efetivo e o efetivo. Nada impede você fazer as duas contas, entendeu? Entendi. Então, Pronto, já sei, eu já tô aqui já outra maneira, viu? todo mundo está vendo Aí. aí. Ó. Você escreveu a questão, você digitou a questão, digitou a Foi. fórmula, vai lá. Aí foi eu substituir a taxa, que é o 3,3 ao mês, o número de meses que tem um ano, né? Exato. Todos, né? Então, É, vamos lá. Um mais 0,33 fica 1,033. Menos é. 1. Só que, elevando isso aqui a 12, ó, fica Uhum. 1,4763. Aí, menos 1 vai ficar 0,4763. Então, a taxa é de 47,63 ao ano. Certo. Aí bateu lá com a resposta, confere aí. Tem como conferir, Ernesto, por favor? Eu acho que bateu. Quem tiver aí com as respostas mais em mãos, eu vou anotar aqui as atividades de vocês, quem é que resolveu, para a gente considerar essa participação na prova. Opa. Deixa eu só. Hoje é dia 8, né? Dia 8. Deixa eu anotar isso aqui. Eu acho que a resposta bateu. Alguém tá com gabarito fácil aí? Alguém aí, olha aí. Eu enviei. Mandou uma foto do WhatsApp. É só entrar aí no grupo do WhatsApp e olhar. Beleza, peraí. É 47,64 ao ano. Ah, é só arredondar o 60. Isso, Achei ela que era arredonda. aqui. Tem um número maiorzinho. 47, quanto? 64. É, porque, assim, certamente ele não pegou todos os. Ele não pegou aí todos os. Deixa eu só ver aqui minha calculadora. Minha calculadora. Ele não pegou todos os algarismos, né? Porque aí você tem 1,033 elevado a 12. Perceba que mesmo sendo elevado a 12, quando elevar esse número a 12, não vai dar um número assim tão grande, porque é 1, né? 1 mais uma soma, uma fração, né? A Isso. 1,033. Quando ele fez aqui elevado a 12, no meu aqui dá 1,476329993994. É natural acontecer essa questão do arredondamento, né? Não há Ah, nenhum então, problema com isso, não. beleza. Então, finalizado. Faça mais aí, rapaz.
Beleza. Aí a segunda, ó. Capitalizar as seguintes taxas. Aí usando a mesma fórmula, entendeu? Tá certo. Então Aí. vamos assim, Hum, aproveitar que você está fazendo essa questão para hum, esclarecer para aqueles que possam ter alguma dúvida. Essas atividades sim. aí que ele está fazendo, que ele está explicando, é sobre taxas. Então, quando a gente falar de taxa, tem a taxa nominal e a taxa efetiva. A taxa nominal é aquela que já está colocada no exercício. Por exemplo, ele está dizendo aí, ó, capitalizar as seguintes taxas: 2,3 ao mês para um ano, 2,3 para um mês em um ano. Então, a taxa nominal seria essa daí, 2,3 ao mês. Se você fizer ao longo de um ano, você vai contar os prazos lá, né? Por exemplo, volta lá naquele exercício. Põe o slide aí do outro exercício, por favor. O anterior, o que você acabou de fazer, volta nele aí. Se você puder voltar No anterior? na primeira. Ó, a taxa era 3,3 ao mês, né? Não Uhum. é isso? Isso. Isso É, mesmo. a pessoa, assim, pode pensar assim no primeiro momento. Olha, a taxa é de 3,3. Se os juros de um financiamento é 3,3 ao mês. No primeiro momento, a pessoa vai pegar esse 3,3 e multiplicar por 12, não é isso? Aí seria no simples, né? Seria na forma do juros simples. Então, ela iria pegar o 3,3 e multiplicar por 12. Daria 39,6. Ah, são 12 meses, então no ano vai dar 39,6. Aí, quando ele pegasse lá o contrato do financiamento, ele ia ler lá 47,63. Aí ele ia pensar que alguma coisa estava errada, né? Não, essa taxa aqui não está batendo. Ou ele vai achar que o banco está roubando ele, ou está tendo alguma coisa do tipo. Não. O que tem a acontecer aí é o entendimento de como é que a taxa está sendo calculada, como é que está sendo feita essa conta, certo? Para não gerar uma dúvida. Certo? Nesse caso aí, não é pegar o 3,3 e multiplicar por 12, que vai dar 39,6, que não é no regime simples. Então ele está fazendo aí a utilização da taxa efetiva no regime de juros compostos. Então o que acontece é que ela vai sempre dar maior, certo? Então ele vai utilizar essa expressão. Então essa formulazinha IF igual 1 mais I elevado a Q menos 1 é a conta que vai ser feita para encontrar a taxa efetiva, onde esse Q é a capitalização, ou seja, é a quantidade de períodos em que um valor tem que ser pago, vamos dizer assim, tá bom? Então no caso em um ano, a taxa ao mês, em um ano tem 12 capitalizações, uma a cada mês. É isso. Aí o outro exercício era só para treinar mais. A questão 2 que você ia fazer agora. Uhum. Era, só para treinar ela. Só aplicar essa fórmula aí. Pronto, faça alguns aí. Pegue uns mais difíceis. Beleza. É que eu vou ter que seguir o Ah, slide, você sabe? fez todos, né? Ah, foi. Então, vá mostrando aí todos, né? O primeiro. Beleza. Aí isso aqui é 2,3% ao mês para um ano. A mesma coisa da primeira questão. Ó, como é um ano em relação ao mês, não é? 12, não é? Uhum. Vai. Lembrando que quando você pega a taxa, cuidado para não cometer o erro de pegar esse i que soma com um e colocar do jeito que está lá. É Isso. por cento. Então tem que dividir por 100 para poder jogar o número lá. Isso mesmo. Dividir aqui, ó, 0,02. 0,23, é. 23, isso. Aí 1,23 vai dar 12 menos 1. Aí isso aqui, 1,31, 37. Aí, pum. Aí ficou isso aqui. Deu 31, 20, 31, 37. Aí deu 31,37% ao ano. Aí, nesse daqui eu fiquei até assim com o pé atrás, nesse 0,14,3. Dividindo por 100, aí 0,0014. Aí elevado a 23, ó, porque é ao dia, né? Ó. É. Aí 23. Pronto. Só foi isso mesmo que eu fiquei assim. Aí, tudo. Porque a gente é mais comum ver em ano, meses, né? Uhum. Aí foi a 23 dias, aí elevei a 23. Aí deu isso aqui, deu 3,27%.
Aí tá certo essa escrita aqui, ó, há 23 dias, porque a gente escreve ao ano, ao mês. Você coloca para 23 dias, né? Ah, entendi. Certo. Porque é ao período. Você pode colocar, então, em 23 dias, ou para 23 dias, ou em. Tá ok. É uma Entendi. questão de português do que matemática. Agora, nessa C aqui, na C em diante, ó, a gente tem que se ligar, ó. Aqui, ó. Agora aqui, ó, 7,45 ao trimestre. Aí trimestre é 3 meses. Aí quantos 3 meses tem no ano, né? São 4, né? Porque você vai, assim, a cada 3 meses de um ano. Aí um ano, se você for contar a cada 3 meses, esse período é 4 vezes, acontece, né? Porque é 12 meses, a cada 3 tem quantos? Então você divide 12 por 3, dá 4. Então, quer dizer que essa capitalização vai ocorrer 4 vezes, que é no final de a cada 3 semestres, até Isso. 3 meses. Aí coloquei o 4 aqui, ó, no lugar do quê, pessoal? Então, é só continuar o processo. Soma, aí é levar 4, deu 1,3329. Então, vai dar, ó, 33,29% ao ano. Aí aqui, ó, ao semestre, ó. Ao semestre. No semestre, o ano tem 2 semestres, então eu vou elevar ao quadrado. 1 mais 0,0675, vou elevar ao quadrado. Isso aí, ficou 13,95% ao ano. Aí nesse daqui, José, foi que de 20 dias para um ano. Aí o ano tem 360, eu considerei 360 dias. 360 em relação a 20, é dividir por 20, né? Deu 18, certo? Uhum. É porque, Aí, assim, o raciocínio é assim, né? Um exemplo. Capitaliza a cada 20 dias, né? Então, quantos períodos vai ter dentro de um ano? Já consideramos que é 360 dias. Aí, divide por 20, 360 isso, por 20, aí deu 18. Ou seja, 18 capitalizações dentro de um ano. isso mesmo. Aí, prosseguindo, 1,0187 elevado a 18, aí foi isso aqui, 1,3958. Então, deu 39,58% ao ano. Certo. Você conferiu as respostas? Uhum, conferi. Se Bateu é todas, errado, né? pessoal, vocês me digam aí. Se você conferiu, é para estar certo. Acho que aí eu tenho digitado errado. Ok. Então, opa, aqui já é a outra Beleza. que eu pulei, tem a 16. Tá. A 16 e a 20. Eu Pois, continuo? não, agora não. Vamos dar uma pausa aqui, só para olhar aqui os Beleza, comentários, então. porque o Simão disse que tem uma dúvida aqui sobre taxas. Qual é a sua dúvida? Eu paro de compartilhar? Então, eu não sei diferenciar muito essas taxas, taxa efetiva e taxa nominal. Veja se eu estou certo. A taxa efetiva é aquela que a gente já sabe o período que vai permanecer. Por exemplo, eu vou investir um dinheiro, eu já sei que eu vou deixar, por exemplo, um ano aquele dinheiro. É isso? Deixa eu explicar, certo? A taxa, existe dois nomes, né? A taxa nominal, que é aquela taxa que é dita, vamos dizer assim, no contrato ou na negociação. A taxa efetiva, ela normalmente ocorre em operações de crédito, de financiamento bancário, é uma taxa associada a esse tipo de operação. Então, o que acontece? A taxa nominal é aquela taxa que você não calcula esse gasto extra, vamos dizer assim. É mais a questão de juros embutido em cima dos, vamos dizer assim, valores tributados pelo banco, assim, ou pelas entidades financeiras, como custo de operação. Então, a taxa nominal é aquela anunciada. Por exemplo, você deu um exemplo aí de um quê? Foi um financiamento ou de um investimento, que eu esqueci. Você deu um exemplo aí. Você vai fazer um financiamento, vamos supor que é um financiamento de uma casa. Você vai financiar a casa, aí você liga para o banco e pergunta quanto é que está a taxa deles.
Normalmente eles vão dizer a taxa nominal, quase sempre. Quase 100% das vezes que você consulta uma operação, você sabe que seu banco lhe deu um crédito, certo? O banco lhe deu um crédito. Ele diz que está financiando a sua casa com a taxa de 8%, 8% ao ano. Essa é a sua taxa. Só que quando ele fizer a conta, que você fizer a conta lá das prestações, sempre fica um pouquinho a mais. Vai dar lá um 8,3, um 8,4, e essa é chamada de a taxa efetiva. Então, para poder calcular essa taxa efetiva, ela aparece nas operações de juros compostos e vai gerar um valor a mais do que a taxa nominal, certo? Aí a diferença você vai ver justamente nessa fórmula. Como é que você vai saber? Essa fórmula aí vai esclarecer uma para a outra. Esse IF é a taxa efetiva e a outra é a nominal. O que é que acontece? Normalmente, quando o exercício, o contrato, o que estiver falando de taxa está lá, normalmente ele não fala da efetiva, ele fala da nominal, quase sempre. Então, se você, não sei o que, há uma taxa de, de tantos por cento ao mês, ou tantos por cento ao ano, quase sempre ele está falando da taxa nominal. Quando ele se refere à taxa efetiva, ele diz com taxa efetiva de tanto, certo? Então, assim, fica claro só isso. A nominal é a que não adiciona esses custos e a efetiva é a que adiciona. Então, a efetiva é sempre maior para esse tipo de operação, certo? De capitalização, de financiamento, de empréstimo, sempre a taxa efetiva vai ser maior, certo? Exatamente. Esse exercício que ele calculou aí, esse I com esse Fzinho embaixo, é a taxa efetiva. É o que ele calculou. Rapaz, peraí, tem como repetir como eu diferencio na questão se eu uso a taxa efetiva para calcular ou a fórmula da taxa nominal? Não, a expressão que tem a taxa que envolve a efetiva com a nominal é essa expressãozinha aí, F igual a 1 mais I elevado a Q menos 1. O que acontece, talvez a sua confusão, na sua cabeça, assim, a confusão que você está fazendo, é porque assim, isso pode mudar de acordo com a operação. Eu vou abrir aqui o conteúdo para você ver, tá bom? Deixa eu colocar para apresentar. Certo. É porque eu só fui ter a dúvida quando eu fui fazer os exercícios, que eu não consegui entender muito isso. Eu voltei aqui para minha página, para minha apresentação, certo? Eu associei, tipo, a efetiva, tipo, como a conversão, não tem? Sim, Associei a isso. Quando eu converter do jeito que a questão quer, para ano, para mês, para semestre. certo. A gente começou a falar de taxa aqui. A taxa, nessa primeira parte que eu falei, ela não envolve ainda a taxa efetiva. Existiu apenas a questão da taxa proporcional e a taxa equivalente. Deixa eu fazer aqui uma explicação para que a gente não tenha nenhuma confusão com isso. Quando a gente fala de taxa proporcional ou taxa equivalente, não estamos falando de efetiva, certo? É apenas uma questão de você estar colocando a taxa de acordo com o tempo, certo? Ou seja, quando você fala de taxa proporcional e taxa equivalente, você tá tratando especificamente de questão de prazo, né? Disso. Então, prazo de capitalização, coisas do tipo. Então, o prazo, ó, ó, que o prazo e a taxa, eles estão relacionados um com a outra, certo? Porque normalmente você calcula uma taxa de acordo com o prazo, certo? Então, tem essa correlação aí. Só que quando nós falamos de prazo, tem que se levar em consideração uma coisa importante, que é prazo de capitalização. Uma coisa é não ter capitalização, outra coisa é ter capitalização. A capitalização é quando ocorre os juros, certo? Então, a taxa proporcional e taxa efetiva não são, ou taxa equivalente, não são novas taxas. Isso aqui não é um conceito, certo?
Isso aqui, ó, taxa proporcional. É só aquilo, por exemplo, de você ter uma taxa de 10% ao ano. Aí você quer saber ao mês ou ao trimestre. Então você vai ter que dividir esse 10% ao ano proporcional ao semestre ou ao mês, ou ao período que ele deu lá. A taxa equivalente é apenas para que você possa fazer comparação entre taxas e perceber que elas são equivalentes. Às vezes, você muda o prazo e botou uma taxa maior. Fez um prazo menor, mas a taxa é maior. Aí no outro banco está a taxa menor, mas o prazo é maior. Aí você quer saber se elas se equivalem, ou seja, se dá no mesmo. Aí você vai fazer uma conta para saber se essas taxas são equivalentes. Então, taxa proporcional e taxa equivalente não são definições, não são apenas formas de você comparar taxas, tá certo? Então, isso aí é o primeiro ponto que eu tenho que destacar. Aí, mais para frente, a gente entra no capítulo de juros compostos, aí vai surgir, certo? Quando a gente entra aqui no capítulo de juros compostos, deixa eu mostrar aqui. Quando a gente entra aqui, aí é que existe a primeira informação aqui na seção 3.5. Eu passo esse material para vocês, vocês podem conferir aí. Nessa seção aqui, aí sim, existe agora uma coisa que é a taxa nominal e a taxa efetiva. O que é isso? A taxa efetiva é a taxa dos juros apurado durante um prazo N, que pode ser em dias, pode ser em meses, pode ser em ano, pode ser em semanas, pode ser em trimestre, bimestre, semestre, quadrimestre. O N é o tempo, certo? Sendo formado exponencialmente através de períodos de capitalização. Ou seja, essa taxa efetiva ela vai ser utilizada quando há períodos de capitalização. Por exemplo, você financiou uma casa, aí você vai pagar aí, durante muitos anos, você vai pagar um mês. Então, todo mês você vai pagar um valor que é em cima dos juros da casa. Então, está ocorrendo juros ali em cada operação que você paga. Então, a cada mês está capitalizando, tá certo? Então, houve capitalização, então faz sentido você falar de taxa efetiva, tá certo? Tá claro? Sim. Então, a taxa efetiva, ela é o processo de formação dos juros pelo regime de juros composto ao longo dos períodos de capitalização. Então, sempre que tiver capitalização, faz sentido falar de taxa efetiva. Aí ela tem essa fórmula, a taxa efetiva. I com Fzinho é 1 mais I elevado a Q menos 1. Onde esse I aqui a gente vai chamar de taxa nominal, ou seja, é a taxa que ocorre, vamos dizer assim, no anúncio, vamos dizer assim, da operação. E o Q, ele representa um número de capitalização. Se for uma coisa que tem que se pagar a cada mês, então a capitalização é mensal. Aí se ele dá um ano, você vai ter que calcular 12 vezes. Vamos supor que é uma coisa que você só paga juros uma vez por ano. Então, a capitalização só ocorre uma vez. Então, o que seria um? Suponha que é uma coisa que o juros só acontece a cada 2 meses. Então, você pega, num período de um ano, você pega 12 e divide por 2. Então, vai ocorrer capitalização 6 vezes, que é cada 2. E assim vai. Então, nesses exercícios que foram feitos agora, ele considerou várias situações, onde que era semestre, onde que era dias, onde que era semanas, então coisa do tipo. A exemplo, uma taxa de 3,8% ao mês determina um montante efetivo de 56,45% ao ano. Ou seja, supõe que você pega um financiamento que custa 3,8% ao mês. Aí essa conta que ele fez é mais ou menos isso. Então, ao ano, quanto é que você vai pagar? Aí aquilo que eu expliquei no começo, não é pegar o 3,8 e multiplicar por 12. Não é isso, certo? Porque aqui é uma operação que
3% ao mês, onde você está pagando, né? Então, vai existir capitalização. Então, você tem que calcular a taxa efetiva. Aí você joga nessa expressãozinha e descobre aqui a capitalização, o valor da taxa efetiva no final do prazo. Quando se refere à taxa de juros, por outro lado, quando se diz que a taxa de juros é nominal, geralmente é admitido que o prazo de capitalização dos juros, ou seja, o período de formação e incorporação dos juros, não é o mesmo daquele definido para a taxa de juros. Tipo assim, normalmente quando você está colocando uma taxa nominal, por exemplo, 3,8% ao mês, certo? Então, a capitalização, aliás, você faz uma operação ali que nem a poupança, a poupança, por exemplo. Suponha que está rendendo 3,7 ao ano, mas a capitalização é mensal. Então, a taxa nominal que você usa é essa, é 3,7 ao ano, mas ela tem a capitalização ao mês. Então, você pode calcular uma taxa efetiva, certo? Entendeu? Sim. Ok. Então, a gente pode continuar fazendo mais alguns exercícios. É bem interessante, quando surgir um pouco dessas dúvidas, vocês recorrerem aqui ao material e olhar os exemplos. Esse material é uma cópia, né, que eu estou tirando dos livros, isso aí não é meu, estou apenas retirando os livros. Eu pego o livro e digito as partes que nos interessam, né? Tem algumas partes que eu retiro para poder enxugar um pouco. Aí digito como está no livro, José, para falar. nós podemos dizer que a taxa nominal, ela refere-se à taxa do juro simples ou é também composto? Não, a taxa nominal, ela ocorre nos dois casos. Ah, Agora, assim, a taxa efetiva, ela está totalmente relacionada com juros compostos, porque ela tem capitalização, aí é juros compostos. Agora, a taxa nominal, ela pode ser usada para uma operação de juros simples, certo? Mas, na verdade, assim, na parte de juros simples, nós não usamos taxa efetiva, só nominal. Já na composta, quando você fala nominal, é porque tem efetivo. Vamos continuar, né? O Júlio disse que ia apresentar a 3, depois dele é eu. Certo, então vamos Tá, aí. tá dando para me escutar aí, tranquilo? Tava um pouquinho baixo, mas agora eu escutei. É. Depois passa aí pro Júlio aí, deixa ele falar. Vou apresentar aqui. Ó. Não ficou tão bonito como a do Reginaldo, mas Certo, você pode colocar aí para apresentar. tá indo já. Tá, já tá vendo sua tela. Tá certo. Então, peraí. A terceira questão, ele pede a taxa equivalente, né? Aí a fórmula vou usar essa aqui, né? O I é igual a quantidade de meses e 1 mais a taxa menos 1. Essa fórmulazinha aqui. Aí na letra A ele pede por mês, né? Aí eu peguei e fiz aqui, coloquei o mês, quantidade de meses tem no ano, só substituir no lugar de Q. Aí coloquei na raiz, fiz na calculadora, aí deu 2,468%. Aí, se eu não me engano, na resposta tá 2,5. Mas pode deixar assim, né, José? Porque no geral, alguns exercícios ele vai usar o arredondamento, né? Porque assim, aquilo que eu falei, a gente tem que entender como é que a conta é feita, né? Mas pode acontecer esses arredondamentos, por exemplo, quando você vai fazer um contrato, alguma coisa assim, de repente cai lá numa coisa que tem 1,678. Aí o cara de repente não, 678, deixa eu arredondar logo isso para 0,680, sei lá. Aí pode acontecer, não há nenhum problema. Certo. Aí, a letra B foi que eu demorei mais um pouco a fazer para bater as contas, porque eu tinha que entender isso aqui primeiro, né? Porque eu estava tentando fazer com os meses, só que aí depois
por quadrimestre e um ano tem 3 quadrimestres. Aí só substitui aqui por um e bateu a conta tem ao quadrimestre 10,25 ao quadrimestre. Na letra C, do mesmo jeito. Peraí, Aí você colocou um ali? É 3, calma. Ah, eu pensei que era um. Tava feio. Aí na Entendi. letra C, do mesmo jeito. No ano tem 2 semestres. Aí no quesinho que eu coloquei 2. Aí deu 15,76, também pode arredondar, né? 16% ao semestre. Na letra D, ele fala 5 meses. Aí eu fiz essa continha aqui só para estipular isso aqui, né? Botar 24 sobre 10. Aí, para tirar da raiz aqui, para a conta ficar mais fácil, né? Quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Fica 10 sobre 24. Aí somei aqui, subtraí 1, depois multipliquei por 100. Aí fica 12,97% para 5 meses. E na letra S, que é a mesma lógica da letra D, aí fiz do mesmo jeito, né? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Ficou 10 sobre 12. Somei, subtraí 1, depois multipliquei por 100. Ficou 27,62 para 10 meses. Aí bateu lá com as respostas. Uhum. A única diferença, pelo que eu notei aí, é que ele arredonda, né? Uhum. Essa daí foi. Só um minuto, não tira o slide ainda não. Certo. Essa aí foi a questão 3, foi? Foi a questão 3. Calcular a taxa equivalente Taxa equivalente. composta a 34% ao ano para os prazos. Porque assim, como você não colocou o anúncio, eu queria só ver aqui. É assim, ó. Ele coloca assim, calcular a taxa equivalente composta a 34% ao ano para prazos diferentes. Aí no item A, ele pede para um mês. No item B, Um para um quadrimestre. quadrimestre. No item C, para um semestre. No Uhum. item D, para 5 meses. No item E, para 10 10. meses. Aí ele Isso. fez a conta aí, utilizando a formulazinha. Essa é E bom. essa fórmula aí, a gente já viu, né? Ela é praticamente igual à outra. O que é que aconteceu? A relação dessa fórmula aí com a outra. Professor, só um momento aqui, meu olho. Tem que ir ali. É, o exercício que ele estava fazendo era esse aí, ó. Marcelo, Vou falar. essa fórmula que ele mostrou é da taxa nominal, no caso, né? É porque a gente viu que existe uma fórmula que calcula a taxa efetiva, não é isso? E é É, parecida, que é basicamente uma, uma manipulação, vamos dizer Isso, assim, é uma manipulação. então, pode se ele falar. usou a taxa nominal, então calcular a taxa equivalente composta seria a taxa nominal, né? Para esses 34 ao ano, quando corresponderia ao mês. Espera aí, viu? Que eu tô fazendo aqui uma anotação para eu expor aí para vocês. Espera aí, deixa eu só localizar aqui no livro, tá bom? Ó, a gente tava aqui, né, ó. Estão vendo aí a tela, né? Eu acabei de falar, de mostrar para vocês o que o Simão tinha perguntado, que era essa conversão aqui da taxa efetiva na taxa nominal. Aliás, encontrar a taxa efetiva através da nominal. E existe a conversão de taxa efetiva em nominal, que é essa outra seção, 3.5.2, certo? Para isso Voltei. aí, é o quê? Voltei. Ah, beleza. Estou explicando aqui essas suas formulazinhas que você fez aí. Existe aí no material
essa seção que é voltada para a conversão de taxa efetiva em nominal. O que você fez aí foi, como a gente estava discutindo nos exercícios do Simão anteriormente, essa taxa nominal que a gente calculava a efetiva utilizando com a nominal e encontrava a taxa efetiva. Aí, a seção imediata, a próxima, por isso que os exercícios estão na sequência, é justamente agora encontrar a nominal, sabendo da efetiva, tá certo? Sabendo da efetiva, como é que calcula a nominal. Aí a expressão é parecida, certo? Só que aqui você tem 1 mais i não mais elevado a q. Você vai, porque assim, colocar aqui do lado, a efetiva era isso, certo? Isso aqui você usa a taxa nominal e encontrar a efetiva. Mas para encontrar a outra de volta, ela é você fazer isso aqui, né? Ela é você pegar. Que veja só. Vamos olhar para essa fórmulazinha aqui. Se eu passar esse 1 para lá, vai ficar 1 mais IF igual 1 mais I elevado a Q. Se eu tirar a raiz Qésima, vai ficar a raiz de Q 1 mais IF igual a 1 mais I. Agora eu vou passar esse 1 para lá. Então fica a raiz Qésima de 1 mais a taxa efetiva menos 1. Aí o que sobra é a minha taxa nominal. Ou seja, então é a fórmula ao contrário. Ou seja, a gente não sabia pegar a nominal e calcular a efetiva, então você desfaz a conta e faz agora o cálculo usando a efetiva aqui encontra a nominal. Ou seja, ele já dá o exercício com a taxa efetiva, que é essa, você joga nessa fórmula e encontra a taxa nominal, ou seja, é o processo contrário. Então, nenhuma novidade aí, né, matematicamente. É como você pegar uma operação de multiplicar, você faz o inverso, divide. É como você pegar uma raiz, faz o inverso, tira a raiz, certo? Tá claro isso? Ou pegar uma operação de raiz, o inverso é elevar a potência. Tá claro aí? Sim. Tá. Beleza. Vou fazer aqui as anotações. Aqui o Júlio fez um exercício. Pode apresentar aqui? Pode, coloca aí, apresentar. Estão vendo a tela aí? Sim, sim. Eu vou fazer duas. Vou fazer a 12 e a 20. Que é a aplicação imediata, entende? Da fórmula. Que é essa fórmula aqui, que é a montante, entende? Montante igual a capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Aí é o seguinte, essa questão aqui, ela diz o seguinte. Um banco lança um título pagando 6% ao trimestre. Aí, se uma pessoa necessitar de 58 mil daqui a 3 anos, quanto deverá aplicar nesse título? A primeira coisa, nós temos que entender que quem é esse valor aqui. Esse valor aqui é o montante. Por quê? Porque é o valor que eu vou resgatar daqui a 3 anos. Então, isso aqui é o montante. E outra coisa, quanto deverá ser aplicado? Quem é que vai ser aplicado? Vai ser o meu capital. Quanto é que eu vou aplicar? Né? Capital. Quanto é que eu tenho que aplicar para que eu possa resgatar um valor de 58 mil? Aí, pronto. Quem é a nossa taxa? Nosso I. Vou até colocar aqui, vou colocar aqui do lado aqui, ó. Nosso I é 6% ao trimestre. O nosso tempo é 3 anos. Só que aí vem só uma questão de conversão, né? 3 anos equivale a quantos semestres?
Cada ano tem. É semestre, né? Isso, semestre. Trimestre, quer dizer, Cada ano tem trimestre. Trimestre, tá certo. Trimestre. trimestre, cada ano tem 4, né? 4 12, vezes né? 3 dá 12. Exatamente, 12. E o nosso montante é 58 mil. Então, só joga na fórmula, fica 58 mil, igual meu capital, que eu não sei quem é, que eu quero descobrir, que é o... Aí fica 1 mais. É 6%, então vai ser 0,06. E o meu tempo, como eu tinha feito aqui, 12. Então, o meu capital vai ser quem? Vai ser 58 mil, dividido. Fazendo isso aqui, fica o quê? Vai ficar 1,06 elevado a 12, que é igual. Deu quanto aí na calculadora de vocês? Vou fazer aqui. Acho que foi 2,01. 4? 2,01. É, 2,012. Não. É o de baixo. A potência de baixo. Esse valor Tá. é só a O potência de denominador. baixo. É só o Para você que denominador. já estava fazendo tudo já. Não. Calma, vai com Por isso calma. que eu tava, achei até estranho. 2, 0,1. É 0,12. vamos deixar assim, né? Deixa assim, pronto. Aí agora eu tenho que dividir os 58 mil, certo? Dividido por esse número aí. Pronto, vai dar 28,82. 827. 28.827,03. 0,03. Assim, né? 0,3. 0,3, é 0,3. Pronto. Se, Aí, se, se o livro quiser, ele pode até arredondar, talvez, na resposta, porque é 0,3777. Às vezes arredonda para 4. na calculadora deu isso também. Aí é o seguinte, esse é o valor que eu devo investir durante 3 anos para que eu possa resgatar um título de 58 mil reais. Você tem que resgatar, você tem que depositar esse aí, na verdade, né? Assim, não é durante 3 anos, não. Você tem que colocar esse valor aí e deixar os juros compostos Depois de agir. 3 anos. Isso. Isso. Beleza? Bateu a resposta? Eu não sei, eu não tô com a resposta. A resposta está 28.824,22, mas acho que é porque ele usou mais casas decimais no denominador. Sim. Porque assim, essas casas decimais, quando você põe aí, no caso aí é 1,06, aí você tá deixando só 2 casas decimais. Às vezes o livro bota logo com várias, com 4, 5. Para questões aqui didáticas, né, da nossa disciplina, a gente não precisa se preocupar, pode colocar 2 ou 3. É só para você aprender a fazer a conta. Agora, se estiver envolvendo seu dinheiro, agora faça com mais casas decimais. Eu fiz a conta aqui pela calculadora e deu 28.824, certinho, 22. Sei. Você usou qual número no denominador? Qual número? Eu usei o mesmo número, não tem? Eu usei 1,06 elevado a 12 na calculadora. Botei do jeito que 2,012. Eu fiz errado a conta. Aí deu. Eu dividi aqui na minha calculadora 58 mil dividido por 2,012 e deu isso aí, 28.827. Botou no denominador, foi a potência e foi Hernandes. Aqui é uma potência, 1,06. Não, na tua calculadora tu botou, foi esse número ali, foi na potência? Porque assim, eu fazendo esse aqui, dá esse, só que eu fazendo esse dividindo por esse, é por causa da aproximação, não tem? Sim. É porque de repente você dividiu pelo resultado da operação, que é um número maior. Ok, mas tudo bem. Por uma aproximação pequena aí, né? Aí por esse é uma aproximação, um Que desvio são mínimo, 3, né? que são R$3, né? Foi. Eu acabei de fazer também, colocando 1,06 elevado a 12. Dá certinho. Dá com 24, é? Uhum. A outra questão
as 20, ela diz o seguinte: uma empresa tem observado um crescimento exponencial médio de 10% ao ano na demanda física de seus produtos. Mantendo esta tendência ao longo do tempo, determina em quantos anos dobrará a demanda. Simão queria fazer, né? Tu pode fazer a 21, tá? A 21 mesmo. É Simão. Ó, é o seguinte, ó. O que é que nós temos que entender aqui? Ele não dá o nosso capital, não dá nosso capital. Mas aí tem como nós descobrir esse tempo. Por quê? Vamos raciocinar aqui. É o seguinte, ele lança um capital, investe um capital. Só que o que ele quer? Ele quer em quanto tempo isso vai dobrar. Em quanto tempo esse capital vai dobrar. Ou seja, quando eu falo em quanto tempo vai dobrar, ou seja, eu estou falando do meu montante. Certo? Isso é uma aplicação direta também da fórmula de juros composto aqui, ó. Mais I elevado ao meu tempo. Ou seja, o meu montante vai ser 2 vezes o capital que eu investi, né? Eu não sei ganhar, então vai ficar 2C igual ao capital, que multiplica a nossa taxa anual aqui, ó, 10% ao ano. Tudo bem. Termina de escrever a fórmula aí. Tem alguém perguntando aqui alguma coisa. Deixa eu olhar aqui. Alguém levantou a mão. O José Melquisedeque levantou a mão. Deixa eu ver o que ele quer dizer. Pergunte aí, por favor. Continuo ou... Não, vamos esperar o que ele vai dizer. Se é uma dúvida, o que é? Uma dúvida, professor. Claro. Uma dúvida vinha bem fácil. Quando a questão não falar em capitalização, a gente considera a capitalização como sendo o mesmo período que já está colado na taxa, né? Pode estar 10% ao ano. Então, eu não posso trocar ali e colocar, por exemplo, se fossem 3 anos o tempo, eu não poderia transformar aquela taxa para 30%, né? Não, porque assim, a menos que você esteja trabalhando com questões que envolvam o tempo em juros simples, não, porque aí no exercício ele está querendo saber o valor, o cálculo de um montante, vamos dizer assim. Então, você só vai levar em consideração o percentual da taxa e o tempo sem estar falando de capitalização, porque ele não menciona, né? Tanto que, ó, quando vem só assim, já vai estar em consonância com o tempo. Por exemplo, o tempo é incógnita. Quando eu descobrir o tempo, já vai estar em mesma consonância com a taxa, ou vice-versa. Bem dizer é isso. Mas a questão é assim, um exemplo aqui, só para eu tirar essa dúvida. Vamos dizer que eu tenho ali um certo montante, qualquer um, que eu vou aplicar uma taxa de 10% ao ano no período de, sei lá, um ano e meio. Eu tenho que fazer as alterações do tempo só no tempo, ou eu também posso mexer a taxa, porque eu já teve questões que eu resolvi, uma foi mexendo o tempo, outra mexendo a taxa, e dava um resultado diferente no final. Quando a questão não falava do período de capitalização. Entendi tudo isso. É o seguinte, você tem que ajustar, né? O importante é que você faça esse ajuste da taxa com o tempo ou do tempo com a taxa, certo? O que pode dar errado é apenas se você está utilizando a expressão para juros simples ou composto. Aí vai dar uma diferença, certo? Composto. Se for composto, você vai ter que usar a expressão correta para juros composto, que é essa que ele colocou aí. O M igual a C vezes 1 mais I elevado a N, ou T, tanto faz a letra, certo? Porque aí vai dar diferença. Se você utilizar o juro simples, vai dar diferença. Mas, se for composto, usando essa forma, sem levar em consideração nenhuma capitalização, basta fazer o ajuste do tempo com a taxa, certo? Você não pode mexer nos dois, tem que deixar os dois. Por exemplo, você deu um exemplo aí de tantos 10% ao ano em 1 ano e meio. Então, você tem que ajustar esse ano e meio, né, com a taxa sua. Ou então deixar tipo assim, a taxa equivalente com o tempo. Que é aquilo que eu falei nesse instante, que eu mostrei no slide agora há pouco, que é equivalência entre taxas. Então, o que seria 1 ano e meio em relação a 10% ao ano. Então, você teria que transformar esse 1 ano e meio no mesmo período que está a taxa. Então, 1,5, que equivale a 1
ano e meio. Eu não sei Pronto, se... é porque eu já resolvi uma questão. Eu tava dando aula de matemática financeira e acabou dando um probleminha numa questão lá. Porque eu resolvi transformando, Depois, se você quiser, fazendo. pode mostrar esse exercício aqui. A gente Não, daqui a pouco eu explica. mostro. Pronto, daqui a pouco Tá eu bom. mostro. Eu vou procurar aqui um exemplo, alguma coisa assim para mostrar. Vou concluir aqui, aí tu faz, viu? Tá bom, vamos deixar o Eu Hernando acho concluir. que eu entendi a dúvida do Melquisedeque. Eu também já dei aula de matemática financeira. Parece que não pode converter, só pode converter uma dessas variáveis. Tem um exemplo, se converter uma para outra, às vezes diverge alguma coisa. Sim, tem que ser só uma. Vai lá, continue. Continuando aí. Ou seja, tem essa igualdade, corta. Aí fica 2 igual a 1 mais elevado a t. O que ajuda aqui é o logaritmo, porque se você aplica o logaritmo dos dois lados, logaritmo de 2 vai ser igual ao logaritmo de 1,1 elevado a t. Só que por propriedade do logaritmo isso sai, né? Então fica logaritmo de 2 igual a t vezes logaritmo de 1,1. Só que nós quer t, então t fica, ou n, né? Como nós estamos usando, né? Até Faz, usar o t, né? T ou N. Nada não. Logaritmo de 2 dividido por logaritmo de 1,1. Então, usando a calculadora, isso vai dar logaritmo de 2 dividido por logaritmo de 1,1. Isso dá 7,27 anos para que dobre, né? Ou seja, para que esse capital dobre de investimento, ele vai demorar 7,27 anos para que isso ocorra. Okay. Bateu, Hernandes. Beleza. Eu fiz usando uma fórmula um pouquinho diferente, mas também bateu o mesmo resultado. Tudo bem. Como foi que você fez? Porque assim... Eu peguei o valor futuro igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa elevada a n. Aí, como eu não sabia qual era a aplicação, eu coloquei ele como sendo 1x e o montante, que é o que ele estava investindo, no final, como 2x. É o mesmo processo. É a mesma É o coisa. mesmo Assim. processo. Aí, no final, aplica o logaritmo e dá o mesmo resultado. Na verdade, você fez a mesma coisa, porque a expressão, quando você usa valor futuro e valor presente, são apenas outra nomenclatura. O valor futuro a gente chama de montante, e o valor presente é o capital. Então, assim, no final das contas foi o mesmo. Como você não sabia o capital, você colocou um x e o outro você colocou 2x, que é a mesma coisa que ele fez aí. Um é o c e o outro é 2c. Então, é a mesma coisa. Né? E também existe alguns exercícios que é possível você fazer de mais de um jeito também, né? Você pode, em alguns momentos, aí, fazer uns cálculos utilizando mais de uma forma de fazer. Fazer um exercício, uma conta aí de mais de um jeito. Ok, então, já anotei aqui o Reginaldo, o Júlio, o Hernandes. Quem mais quer fazer aí alguma coisa? Eu quero, professor, mas com a ajuda do senhor. Pode ser? Bora lá. Deixa eu ver, eu vou fazer a quinta questão. Tudo bem, você vai botar para apresentar? Vou. Espera aí. Deixa eu olhar aqui para a quinta. E ainda tem as questões de descontos, né? Professor, a situação aqui está pronta também para mostrar, para tirar a dúvida. Viu? Tudo bem, deixa o Simão apresentar e depois vai você. Estão vendo? Estou colocando a forma. Me jeito, eu não sei mexer muito nesse onboard, não. Deixa eu pegar aqui a questão. Você colocou para apresentar? Não está apresentado? Não, eu não estou vendo. Pelo menos eu não. Não sei se os meninos não. Espera aí.
Eu acho porque tem duas apresentações, né? Agora tá certo, agora foi. Porque a quinta questão, ele pede assim: admita-se que um banco esteja pagando 16,5 ao ano de juros na colocação de um título de sua emissão. Apurar a taxa efetiva equivalente, que é onde está a minha dúvida, essa taxa efetiva equivalente, para os seguintes prazos. 1 mês. Certo. Quando eu falo taxa efetiva, aí quando eu falo taxa equivalente, já é efetiva, é isso? É, O que ficou entre parênteses? a taxa efetiva é a que ele quer, certo? Apurar a taxa efetiva. Esse equivalente aí é o seguinte: equivalente ao período, porque o período que ele deu lá em cima é 16,5% ao ano. Aí ele está colocando equivalente para se referir, porque os itens que ele vai colocar é mês, meses, dias. Então, ele quer saber quanto ficaria equivalente essa taxa se você, em vez de colocar o ano, fizer em 1 mês, 9 meses, em 37 dias ou em 100 dias. Tá entendendo? Mas é a fórmula da taxa efetiva. No caso, nesse caso aqui, eu já aplicava o 16,5 ao ano, ou eu preciso converter primeiro? Ah, Não preciso, né? Que eu boto os 12 aqui. Estou errado. o primeiro exercício é ao mês, é? É, 1 mês. Um mês. Ok. Vamos lá. Vai substituindo. Coloque aí. Assim, na capitalização, que é o Q, é onde você tem que levar em consideração o período que ele está dando, né? Como a taxa ele está pagando 16,5 ao ano de juros, então é 12, no caso. Aqui. Mais. Pode ir fazendo. Os colegas também podem comentar, viu? Os alunos aí podem fazer comentários quando tiver Esse uma aqui, dúvida. como é 1 mês, eu coloco um aqui. Não. Não, aqui eu coloco o Não, aí é uma taxa. 0,16. Aí é uma taxa. A gente só sabe que tem dúvida quando vai fazer os exercícios. É por isso que eu mando fazer. Pronto, aí tem que usar a calculadora agora. Fica 1, letra feia. Aqui deu 0,012. Tudo? Sim, tudo. Vão conferindo aí com a resposta. Quem tá no gabarito para conferir? O final deu 1,28. 28 ou 28? Isso. Vou 1,28. arredondar. 7. Ou está dando tudo diferente aí? Bota 128 mesmo. 128. Não, é porque essa raiz aí, quando você colocou essa raiz de 1,165, não sei se alguém fez aí a conta. Alguém fez aí com os algarismos, com mais de 2 algarismos? Assim, eu fiz tudo na calculadora, aí deu 0,0128, 012, 8, 0,87. Deu tudo. Bom, diz aí, 0. Diz aí novamente, 0. 0,012, 0,012, 8. 8. Por isso que vai aparecer o 0, tem um 8 depois do 2, entendeu? É um 8 depois, só isso mesmo. Só isso, Acima. irmão.
Tá Só certo. isso Isso aí. aqui. É só questão de que quando Isso você tá vai certo. tirar essa raiz aí, essa raiz de 1,165, é bom você pegar mais casas decimais. Pelo menos 4. 4 dígitos dá certinho. Pelo menos 4 dígitos é melhor. Certo? Pronto. Que isso daí em porcentagem equivale a quanto? A 1,28, né? Por cento. Aí, isso aí é a que período? A um mês ou ao ano? E, Ao mês. já Ao tava ao mês. ano, então aí é o mês. Oh, meu Deus. Eu vou colocar isso tudo, Põe não. só A.M. A anotação é essa. É A.M. Ou AM. Que é ao mês. Pronto. Deixa eu ir para outra. Mas você entendeu agora, entendeu? Aquela dúvida que você tinha? Entendi. Eu acho que não precisa fazer a outra, não, né? Ou precisa? A Faça, outra é 9 meses. faça só mais um aí para Pronto. ser justo. 9 meses, eu acho que a gente tem que dividir, né? Primeiro por 12, como ele está pedindo em 9 meses. Certo, vai lá. Me ajuda aí, pessoal. Beleza. 9 sobre 12, né? Ficar É. Porque você está considerando a nona parte de um ano, né? 9 sobre 12. No caso, isso eu tiro desse aqui, né? vai ser isso aí, vai ser 1 mais isso aí, tem. Aí é elevado a 9 sobre 12. Ah, entendi. Eu acho que é assim. Ah, esse aqui é elevado, né? Fica na 1 potência. mais 0,165. Eu vou colocar logo o valor. Pronto, né? Menos 1, viu? Esqueci. Ó, porque esse Q aí da capitalização é um período diferente do ano, né? Então, no caso, é menor. É 9 meses em relação a 12 anos. Por isso que fez essa potência. Ou, aliás, esse quociente, você entende? Porque, no caso, é 9 sobre 12, que é o equivalente. Porque, por exemplo, se fosse ao semestre, seria 1 sobre 12, que é meio ano, certo? É 1 sobre 2, né? Se fosse um mês, que diga, né? Um mês. É 1 de 12, né? Ó, 1 mês de 12. Um de 12. Aí, no caso, aí, se fosse um ano, seria só um aí, né? Mas aí, no caso que é 9 meses, é 9 sobre 12. Aí você faz a conta e aí vira só cálculo da calculadora. Pronto, mas não precisa nem fazer as contas Não, aí. precisa dizer. Diga aí quanto é. Deixa de preguiça. Deu 0,1213. 0. Isso, 0,1213. 3. Aí colocar em porcentagem, fica 12,13%, não é isso? Uhum. Aí não precisa colocar, não tem como, ou coloca? Tem que Para colocar. isso. Para 9 meses. Para 9 meses. Só o M aí, a gente sabe. Pronto. Ficou bonito, viu? Pronto. Beleza, vamos aqui. Agora o Melquisedeque aí. Mostra aí essa questão que você teve dúvida. Vamos tentar clarear, né? Vou apresentar aqui. Certo. Eu acho que é uma dúvida besta, não sei. Assim. Não importa. Pode ser Mas é besta, porque eu não tenho que importa. tirar a dúvida de meus alunos também, né? Aí eu Não, com fiquei certeza. devendo. A dúvida, por mais que às vezes seja besta, ela
é importante, porque nessas dúvidas bestas que a gente aprende também, né? Os conceitos mais simples. Já dá para ver aí? Também na sua tela tá escrito aí 12% ao ano durante 18 meses. Aí, primeiro caso, você escreveu 12% ao ano em 1,5 anos. 1,12 elevado a 1,5 em cima e jogou ali um resultado. O outro você colocou 1% ao mês em 18 meses. Aí você jogou ali uma conta, 1,01 elevado a 18, que vai dar 1,19614, é isso? Isso. Pronto. Aí a Você situação está que eu quero explicando isso para os finalizar é a alunos? seguinte. Está Não, explicando isso para os isso aqui alunos? é só para mostrar aqui. Não, para mostrar isso Não aqui, para entendi. eu tirar a minha dúvida aqui. Não Eu tenho entendi. aqui uma situação qualquer, um capital de 12% ao ano aqui. Um capital ele vai ser aplicado a 12% ao ano durante 18 meses. Ok. Aí, qual vai ser a forma correta aqui de proceder? Ou vai ser o primeiro caso ou o segundo caso? No primeiro, eu só transformo o tempo para ficar no mesmo período aqui, né, da taxa ao ano, aí eu transformo os meses em anos. Ou transformar essa taxa aqui, ó, tal ano, em uma taxa ao mês, para manter aqui o tempo 18 meses. Qual vai ser a operação correta? Porque vão dar valores, ó, bem distintos, ó, 18, 19. A dúvida dá para perceber o seguinte, que nesse caso aí é o seguinte, esse 12% que você colocou aí ao ano, que é o que a gente chama de uma taxa nominal, se essa conta aí for para... Porque você já jogou uma conta aí, você já jogou 1,12 elevado a 1,5, né? Não, eu substituí para ver a diferença de resultado que dá, utilizando as maneiras diferentes, né? Cada um dos casos. Ah, você não fez a conta em si, claro, até porque não tem a fórmula inteira aí, né? Você não tira Aqui aí foi do só para 1, não ver a tem. diferença que dá sobre o mesmo capital, né? Fazendo as duas transformações. Porque quando joga Porque se fosse simples, não teria problema, mas como é exponencial a coisa, né? Já dá uma diferença de resultado. entendi. Então, qual é a maneira correta de resolver o problema? Porque aí eu fui resolver, eu resolvi pelo primeiro caso, mas o aluno ele resolveu pelo segundo. Eu vou dizer que está errado ou ele vai dizer que eu estou errado? Não, essa tá feita de maneiras incompatíveis aí, né? É porque 12% ao ano ele dividiu por 12 logo, não foi? A Sim. conversão não ficou bem concreta, não foi? Foi, eu ia falar isso, porque é o seguinte, se ele tem 12% ao ano, como foi que ele fez essa conversão para mês? Porque se eu fizer, tipo, a taxa proporcional, se dividir, vai ficar, como é que ficaria? Eu dividiria ali 12% por 12, né? Tá Aquele 12 certo, ali é Celso? taxa nominal, né? É taxa É, nominal. Mas aí a questão não fala em capitalização. Ela não diz que a capitalização é ao ano ou que a capitalização é ao mês. Que é comum a gente ver esse- problemas disso, principalmente em livro de ensino médio. às vezes nesses exercícios nem fala da capitalização, assim, para ser bem sincero. Porque nesse caso aí, é assim, ó, você tem que ver. Deixa eu só procurar uma maneira mais didática de explicar aqui, né? Deixa eu pensar aqui, né? Tem que pensar de uma forma mais didática, porque isso aí entra lá naquela questão da proporcionalidade, né? Porque 12%. É porque assim, o jeito que você anotou aí não serve muito a comparação, porque você jogou aqui 1,112 elevado a 1,5, aí jogou um valor. O outro você pegou 1,01 elevado a 18. Claro que isso daí não vai ser igual, né? Porque esses valores, embora se a gente for converter 1 ano e meio, vai ser 12 meses, mas essa conversão dos 12% ao ano em 1% ao mês, ela não é a forma mais correta de se fazer, certo? Aí você fez o seguinte, eu só quero entender aqui uma coisa, você somou 12% dividido por 12 dá 1,2, não é isso? Dividido por 100 dá 0,12.
Você somou com 1, elevou a 1,5. O outro é 1%. É 0,01. Somou com 1, deu 1,01. 1 elevado a 18 e o outro é elevado a 1,5. Claro, realmente não vai dar a mesma coisa. Deixa eu tentar colocar aqui no meu slide, tá bom? Peraí, eu vou tentar voltar aqui no meu slide, porque a gente falou uma coisa parecida com essa numa das aulas, tá bom? Deixa eu voltar aqui, fica aí. Pronto, deixa eu voltar aqui no material, ó. Tem a ver com essa parte aqui, ó, de taxas proporcional. Ó, lá na parte de juros simples. Porque esse exercício aí, pelo que eu estou entendendo, o que você quis fazer lá para o seu aluno, entra nessa parte que a gente viu ainda no regime de juros simples, que é a taxa proporcional e a taxa equivalente, entendeu? Entra aqui, essa conta que você está querendo entender. Ó, eu fiz isso aqui, ó. Por exemplo. Alguém escreveu aí alguma coisa? Não, eu só escrevi o seguinte, que eu achava que tinha algo errado nas contas, mas tá ok, as contas que ele fez, tem? Não, a conta em si está correta, entendeu? A conta que ele fez. A questão é como se essas contas são a mesma, se é a mesma coisa. Isso tem que ser esclarecido. Isso é a mesma coisa? É isso que a gente tem que entender aqui, para ficar claro. Ó, vou fazer um exemplo aqui, ó. Uma taxa de 18% ao ano. A que você colocou no seu exemplo aí, esqueci. Foi quanto? Foi? 12%. 12%. Vamos fazer uma equivalência desse exemplo com aquele, ó. Se a capitalização for definida mensalmente, nesse seu exemplo que você colocou lá, tem a capitalização ou não? Não, né? Não. Aí justamente o problema é esse, porque não dá a capitalização. Pois então vamos lá. Se não tem capitalização, então você não vai usar isso. Como era exatamente o problema? Você tem ele aí? Você sabe dizer exatamente? Não, o problema em si, eu nem lembro onde é que ele está mais aqui. Mas a situação era exatamente esse tipo. Então, vamos lá. Era só para saber qual era a transformação que eu ia fazer. Se era em cima da taxa ou em cima do tempo, quando não tem a capitalização dada na questão. Beleza. Então, tem o capital aqui, que você tem. Você tem uma taxa de 12%, vamos dizer, ao ano. É isso? Isso. E o tempo que você tinha era de 18 meses. Esse exercício aí, para começo de conversa, ele vai ser um exercício onde você vai calcular o montante, certo? Que vai ser feito assim quando é juros simples, né? E assim quando é juros compostos. Então, esse exercício que você fez com esse aluno, você vai fazer com uma dessas duas fórmulas, certo? O que acontece... O juro simples não dá problema. Aí o caso aqui era o juro composto mesmo. Era a situação de juro composto. É isso que eu ia falar. Normalmente no juro simples é mais fácil, né? Porque você tem uma taxa de juros ao longo de um tempo, não tem capitalização mesmo, então é só fazer a substituição. Aí você pegaria, eu vou fazer os dois casos. Pegaria seu capital 1 mais o I e o N. Aí você teria que ter esse cuidado. O I, no seu caso, era 12% ao ano e o N era 18 meses. Aí aqui você só tem que fazer a conversão. Então, é 0, esse aqui dividido por 100, né? Então, dá 1,2, né? 0,12. 0,12 vezes o tempo. Isso aqui é 0,12 ao ano. Os 18 meses, você poderia fazer o 18 em 12 meses, que dá 1 ano e meio. Eu acho que fazendo assim você fez e não teve nenhum problema, né? Isso aí não tem problema, não.
Pronto, você joga aqui o capital, faz a conta e beleza, encontrou lá o resultado. Quando entra em juros compostos, tem esse problema, né? Porque os juros compostos, mesmo que você não tenha falado de capitalização, existe um regime de que a cada mês o juros foi acrescido de um pouco. Lembra da nossa aula de juros compostos? O primeiro exemplo que eu fiz, ó, esse aqui, a gente vê uma tabela, eu até comparei. Vou mostrar aqui, ó. Aqui não foi capitalização constante. Eu fiz uma tabela, não me lembro aonde foi. Deixa eu só. Rapidinho, a gente volta já. Só para lembrar por que é importante isso aí que você está falando. Ó, porque eu dei esse exemplo da capitalização composta, certo? Juros. Exemplo lá, que o saldo era de 1.000, aí tinha a capitalização composta, que a cada período aumentava um pouquinho mais. Eu fiz até essa comparação dessa tabela com essa outra tabela aqui, ó, no juros simples, que é só em cima do capital do começo, os 1.000 lá do início. Então, a cada mês era só R$ 100. Aí eu tinha os juros no final de cada ano. Só era 10% ao ano. Então, no final de cada ano é isso. Na capitalização composta, vai ter um juros em cima dos juros. Se no primeiro deu 100, no outro vai gerar um juros em cima de 1.100, então vai dar 110. No outro já vai ser 1.210, então dá 121. De tal forma que no final acrescenta um pouco. Então esse é o primeiro ponto. Nos juros compostos, existe sim uma capitalização. É um sistema de capitalização composto. Você não vai falar lá para o aluno o que é capitalização, de repente você nem falou, nem fala nem nada, mas está por detrás disso. A conta está gerando aí uma capitalização composta, tá certo? Pronto, vamos lá agora a conta. Aqui que eu estava, né? No caso, a taxa lá que você deu e é de 12% ao ano. Certo? E o tempo que você deu foi 18 meses, né? Bem, a rigor, a gente já sabe aqui que nessas fórmulas você tem isso aqui, ó. A rigor você tem essas fórmulas. O N, o N, o I e o I. Muito provavelmente o que pode ter acontecido é que nessas conversões aí não foi feita de forma correta. Porque você pode, né, converter. Por exemplo, você não pode colocar, você não pode calcular o tempo em função dos outros, né? Por exemplo, ele pode colocar o N em função do I aqui e descobrir o prazo. Então, se você deu uma taxa de 12% ao ano, um tempo de 18 meses, se a conta for calcular o montante, certo? Então, o que precisa ter é só isso. Então, realmente você poderia, teoricamente, deixar nas mesmas unidades. Se você fazer a conta de 12% ao ano e jogar aqui, certo? Mas se você jogou aqui em ano, esse aqui teria que estar também em anos, certo? Certo. Fiz isso, aí deu o primeiro valor lá. O primeiro valor deu 1,185. 1,18. 185. O primeiro deu. 185, certo. Beleza.
Aí como foi que ele fez a conversão do tempo? Aí no tempo mantém os 18 meses e o que eu manipulo a taxa para ficar em consonância com o mês. Pronto, aí 12% é onde ao está o ano, erro. Aqui é botou onde a está o erro. proporcional. Pronto, aqui é onde está o erro. Esse I aí era 12% ao ano. Aí nesse regime de juros que capitalização composto, não é a mesma coisa, entendeu? Porque devido à capitalização, no final de um ano, devido à capitalização, no final de um ano, por exemplo, se ele pegou, dividiu o 12% por 12, aí ele diz que é 1% ao mês, né? Se por acaso você fizer a conta com 1% ao mês, no regime de capitalização composto, depois de 12 meses, a taxa não é 12%, vai ser mais. Quer ver? É só você calcular a taxa aqui. É 1 mais Aumentou um pouquinho. Ficou 0,12, 1,196, 196. Aumentou um pouquinho. 196. Por isso que vai dar a diferença em relação a ele, entendeu? Assim, o que é que ele fez de errado? Porque nesse regime composto, o 12% ao ano não é equivalente a 1% ao mês, tá entendendo? Então, no caso, nesses problemas, sempre eu tenho que manipular o tempo e nunca a taxa, né? Quando É, a questão não falar da capitalização. exatamente. Porque assim, o regime de juros compostos já inclui uma capitalização embutida aí, entendeu? Embora para aproximações, assim, para aproximações, você pode até fazer. A gente faz isso às vezes no dia a dia, por exemplo. A gente faz assim. Suponha que a poupança hoje está 6% ao ano. Suponha que fosse isso. Aí você vai pensar assim, então por mês ela vai render quanto? Os 6% dividido por 12. Isso é uma aproximação. Você faz isso para ter uma noção de quanto é aquele percentual mensal. Mas se for uma conta que você queira bater, ou seja, o valor que você faz aqui, 0, tanto, a 6 por 12 dá 0,5. Vou fazer as contas aqui gerando 0,5 ao mês. Quando você bater com a taxa que foi de 6% ao ano, esses valores não vão bater. Está entendendo? Justamente por conta dos juros compostos. Certo, compreendido. Tá entendendo? Agora, por questão de ter uma aproximação, você até pode fazer, mas não vai ser uma conta exata, entendeu? Vai dar essa diferença. Aí, uma boa forma de você explicar para ele é pegar uma tabela como essa, desse exemplo que eu fiz. Você pode explicar que no caso da forma dos juros compostos, a tabelazinha que eu mostrei agora há pouco, e, embora possa fazer essa substituição, não vai bater por conta dos juros compostos. Pode pegar. Cadê, rapaz? Um exemplo como esse. Pode dar um exemplo como esse, onde você tem o juros simples que é sempre igual e o composto aqui que vai gerar um valor diferente. Aí o que vai acontecer? Se você fizer a conta da taxa dividido pelo período aqui ao ano e depois voltar para a mesma conta lá no início, elas não vão bater, certo? Porque se você considera uma taxa como você considerou de 12% ao ano e o tempo N em anos e faz lá a conta, ok. Agora, se você for fazer como ele fez, dividir o 12 por 12 e ter 1% ao mês, certo? Isso aqui não equivale à mesma coisa para um certo capital. Se você fizer a conta assim para um capital 12% ao ano vai gerar um valor e 1% ao mês para esse certo capital vai gerar um valor um pouco diferente. E o que está por detrás disso é os juros compostos, tá certo? Que é acrescido, ou seja, é a capitalização, certo? No caso, teria que fazer uma conta para a taxa efetiva. Então, teria que transformar esse conto na taxa efetiva mensal para poder o valor bater. Ou seja, esse 1% ao mês aí teria que ser calculado de forma efetiva. Aí, jogando ao capital, aí bateria.
Nós tínhamos até debatido isso um dia desse sala de aula, não foi? Um exemplo, nós está até comparando lá, se eu invisto 1 milhão, né? Aí, pois é, porque cada mês a capitalização é diferente, ele capitaliza em cima do, É porque, assim, do para o ensino montante. médio, alguns termos você acaba não entrando muito. Lá não vai falar de capitalização, de descontos. Assim, as operações lá são ensinadas de forma mais simples, né? Então, os juros compostos está embutido, sim, uma capitalização. Você pode olhar aí no livro de matemática financeira, que a capitalização entra nesse contexto, e ele explica logo no começo, né, o que é capitalização, porque está por detrás disso, né, nos juros compostos. Mas isso aí, você falou que era uma dúvida besta, mas não é. É uma dúvida importante isso daí, porque realmente passa o que está por detrás do exemplo é o fato de que está embutido aí uma taxa efetiva, que de fato é gerada pela capitalização. Se não tivesse capitalização, por isso que você viu que no caso do juros simples era fácil, não dava problema, porque não tá levando em consideração que a cada mês o montante é diferente, a cada mês muda o valor, né? É isso aí, então vamos encerrar, já é 8h15 já. E a gente acabou não fazendo exercício de descontos. Você acha que seria importante fazer mais uma rodada de aula na segunda? Beleza. Ou não é necessário? Por mim, ok, porque desconto tem muita fórmula também, né? Uma formulazinha. Beleza, então vamos fazer mais exercício de descontos, só descontos na segunda. E a gente faz essa Beleza. atividade na quarta, beleza? Só aqui olhar a frequência rapidinho. Hoje é dia. Que dia é hoje? Hoje é dia 8. Nós fizemos exercício de juros compostos, né? Aí, deixa eu ver. Tá quase todo mundo, né? É bom que quem não apresentou hoje tem chance de apresentar na outra, né? Exato. Franklin, Gabriel, José Hernandes, Melquisedeque, José Simão, Júlio, Maria, Reginaldo, Sandro. O Fabrício, esse aqui não vem. O Francisco André. O Francisco André Lourenço não tá, né? O Edinaldo faltou hoje. Jean Ítalo. Não tá. Josivaldo, isso aqui nunca apareceu. Roniel, isso aqui também não. A Gilmara entrou, mas acabou saindo. E a Valéria nunca apareceu. Ok, então. Pois é isso. Então a gente faz assim. Eu vou deixar aí mais um dia, mais um tempo a mais aí. Porque assim, depois daí a gente vai dar outra acelerada no conteúdo. Que os conteúdos que vêm para frente não são tão grandes assim. E a gente continua após essa prova, né? E deve fazer uma outra lá no final de outubro. Tá beleza? Pois é isso. Então treine aí os exercícios de descontos. E a gente faz na segunda. Até lá. Valeu, José. Valeu, tchau. Vai estar aí nosso ponto, viu? Já anotei. Beleza.